Boa noite, galera do bem. Vocês estão bem? Hoje é quinta, o dia é 23 e aqui estamos para continuar o estudo bíblico. Na última terça nós falamos sobre a falta de alimento. Nós já havíamos falado sobre a falta de água. E agora no Êxodo capítulo 17 nós temos outro problema grave aqui. Vamos ao texto bíblico, se você quiser acompanhar, a partir do verso 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por esta razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Eu fico pensando na dureza do coração deste povo. Deus estava presente com eles. Durante o dia, uma nuvem encobria o sol e eles tinham sombra por conta do calor. Era o próprio Deus, era a presença de Deus. Durante a noite, a nuvem se transformava numa bola de fogo, de modo que os aquecia e os iluminava. Mas pensa num povo que reclamou. Na verdade, nós também somos assim, né? Nós reclamamos de tudo e de todos. Eu já não estou aguentando mais aqui no meu escritório. As pessoas entram e a primeira palavra que as pessoas dizem é: nossa, que calor. Então sempre estamos reclamando, mas o povo de Israel foi longe demais, porque eles estavam a ponto de apedrejar Moisés, e Moisés não tinha culpa de nada. Moisés estava lá no deserto, apacentando os rebanhos de seu sogro. Quando Deus apareceu a ele, disse: vai lá no Egito tirar meu povo. Moisés não quis tirar o povo do Egito por conta e risco próprios. Refidim é o nome do local onde os israelitas travaram uma batalha contra saqueadores amalequitas, mas nós falaremos isso em outro vídeo.
Eu quero fazer este vídeo apenas falando da água. Está no mesmo capítulo, mas eu não vou falar sobre isso agora. O significado da palavra Refidim é incerto, mas geralmente ele é sugerido como local de descanso ou amplitude. O povo saiu de Sim e ficou andando em círculos, porque Deus fez isso de propósito para testar o povo. Então, quando eles chegaram em Refidim, Refidim era um local onde tinham altas montanhas, altas rochas, e presumia-se que ali tinha água. Refidim, para a gente se localizar, ficava provavelmente ao sul da Península de Sinai, uma região em que se estende por alguns quilômetros em um vale verdejante. Então, eles se acamparam ali. Então, o ápice do descontentamento, dos israelitas em Refidim foi também uma enorme frustração para eles. Alguns estudiosos argumentam que talvez os israelitas esperavam encontrar água ali, por conta das montanhas, conforme eu já disse, que alcançam cerca de 2.500 metros de altitude. Então, com o derretimento da neve, do cume das montanhas, forma corrente de água. Mas naquela ocasião, a região enfrentava grande seca. E os israelitas não encontraram nenhuma água. Mas a Bíblia não diz nada a respeito disso, tá? O texto bíblico apenas destaca o comportamento rebelde do povo de Israel. Mas Moisés orou e, milagrosamente, o Senhor fez sair água da rocha em Refidim. O texto bíblico diz que em Refidim os israelitas tentaram a Deus. Por isso, aquele lugar foi chamado de Massá, que significa tentado, e Meribá, que significa contenda. Mais um milagre que o povo viu. Moisés chamou à frente os líderes e, chegando simplesmente diante de uma rocha seca, ele usou o que ele tinha em sua mão. É interessante observar, eu vou fazer aqui um paralelo, quando Jesus multiplicou os pães, ele não fez os pães surgirem do nada. Nas duas vezes em que Jesus multiplicou os pães, haviam pães, poucos, mas haviam. E Moisés, tudo o que ele tinha era um cajado, uma vara. Com esta vara que ele fez os milagres acontecerem no Egito. Esta mesma vara ele usava, até porque ele já era idoso, ele usava para caminhar no deserto, e esta era uma ferramenta que Deus sempre utilizava para
operar os seus milagres. Então, Moisés toca com a vara na rocha e dali sai água cristalina para matar a sede do povo. Eu fico pensando em nossos dias, nós estamos falando da dureza de coração de um povo que viveu há milhares de anos. Mas em nossos dias não é diferente. As pessoas, infelizmente, tentam a Deus. As pessoas colocam Deus à prova, como se Deus fosse subordinado nosso, como se Deus estivesse simplesmente disponível 25 horas por dia para fazer a minha e a sua vontade. E quando Deus não o faz, nós reclamamos de tudo e de todos. Mas o povo sofreu muito no deserto. Sofreu não porque Deus não era suficiente para cuidar dele. O povo sofreu por causa da dureza do seu coração. E o que acontece nos nossos dias hoje? O povo está sofrendo. Oferece Deus para as pessoas e as pessoas zombam da sua cara. Até porque pouco se quer conhecimento, pouco se quer relacionamento, pouco se quer intimidade com Deus. As pessoas preferem viver suas vidas medíocres a seu bel prazer. Mas quando acontece algo ruim, via de regra, elas recorrem a Deus. Inclusive, eu fiz um vídeo específico sobre isso, existem muitos líderes evangélicos, que se dizem evangélicos, melhor dizendo, vendendo salvação. Assim como tem um bilionário americano que já está vendendo terrenos em Marte. Mas eu não quero misturar as coisas. Então, hoje está bem complicado, mas nós vamos sempre fazer um paralelo entre a história de Israel e nossos dias atuais. É impossível uma pessoa viver sem água. A água é mais importante do que o alimento. Eu disse num outro vídeo que você consegue ficar 7 dias sem alimento, comida, mas no máximo você consegue ficar 3 dias sem água. Agora imagine quase 3 milhões de pessoas caminhando num deserto, andando em círculos, porque eles não sabiam para onde estavam indo. O povo que saiu de Canaã e chegou no Egito centenas de anos antes, já havia morrido. E agora era um povo que passou a vida toda preso dentro de um país, do Egito. Eles moravam nas terras de Gósen e eles não tinham o direito de sair dali. Então esse povo que estava andando no deserto não conhecia nada de deserto, não sabiam nem mesmo para onde estavam indo. Eles estavam seguindo a Moisés, que também não conhecera, obviamente, Canaã, mas Deus fez a promessa: eu vos levarei a uma terra farta, a uma terra que mana leite e mel. Mas com todos os milagres que Deus manifestou diante do povo, ainda assim o coração do povo continua endurecido
E vocês verão ao longo dos próximos vídeos que as reclamações vão ainda se multiplicar. Você tem reclamado demais? Mas o que você tem feito para mudar a sua história? Você pedir a Deus um emprego, mas ficar na cama deitado até meio-dia? Você acha que alguém vai apertar o interfone da sua casa e dizer: é aqui que mora o Zé da Silva que está precisando trabalhar? Vai não. Você ora a Deus, Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Reclamação nunca levou ninguém a lugar nenhum. E jogar a culpa em cima de outrem, muito menos. Que Deus vos abençoe. Sábado nós vamos falar sobre a primeira batalha que o povo precisou enfrentar. Até porque lá atrás, quando do Mar Vermelho, eles não fizeram nada, eles apenas assistiram o milagre de Deus, quando todo o exército do faraó foi derrotado. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, até o próximo sábado. Se Deus quiser e vivermos, estaremos aqui pontualmente às 19 horas com mais um vídeo para vocês. Boa noite.